Boa noite, pessoal. Fala aí, guerreiros. Tudo certo? Bem-vindos à nossa live. Gelsinos, Alberto, o meu amigo aí, como é que... Tudo tranquilo? Vamos falar hoje do nosso desafio 53. Esperar um pouquinho o pessoal entrar mais. E amanhã, para quem é aqui do sul, vem chuva, né? Opa! Vai... Campo amanhã não vai dar, né? Pelo menos aqui na região. Meu amigo aí da Gelsinos de Sapiranga, né? Amanhã eu acho que não vai dar campo. Amanhã é só no escritório. Nosso serviço depende disso, né? Varia conforme o tempo. Amanhã vamos ter que ficar no escritório. Também é necessário, né? Só campo não dá, tem que fazer planta, memorial, RT, né? Caminhar processo. Então amanhã é esse dia. O campo vai ter que ficar mais pra frente, né, meu amigo? Vou esperar o pessoal entrar aí mais um pouquinho. 8 horas. Vamos lá então. Hoje o nosso desafio, a nossa live é falar um pouco do nosso desafio que a gente está lançando aí na nossa empresa de 53, certo? Já falei um pouco aí durante a semana do que é mais ou menos esse desafio, que é em aumentar em 50% o nosso faturamento da nossa empresa em 3 meses, aí durante esses próximos 3 meses desse nosso ano, finalzinho de ano aí, ano que passou muito ligeiro. E esse nosso desafio é aumentar em 50%. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o porquê que a gente está fazendo isso? Por que eu lancei esse desafio aqui na nossa empresa, certo? Quem tiver alguma colocação, conforme eu for falando, pode ir colocando aí nos stories, nos comentários, que a gente vai batendo um bate-papo também. Uma troca de experiência sempre é muito valorosa aí para todo mundo, né? Tanto para mim quanto para vocês que estão assistindo. Sempre é bom a gente trocar ideia. Muitas vezes os profissionais ficam fechados, um em cada caixinha, né? Focado naquele seu dia a dia, nos mesmos clientes, e acaba não trocando ideias e não evolui, né? Essa troca de informações, ideias, é sempre positivo tanto para os dois lados, né? Principalmente aí na nossa profissão, que é tão... Como é que eu posso dizer para vocês, é tão variável, não é? Cada serviço tem uma peculiaridade, né? Então essa troca de informações sempre é positiva. Então, por que eu resolvi lançar esse desafio para a nossa empresa? Primeiro motivo é porque a gente quer aumentar o nosso faturamento, né? Quem não quer ganhar mais, né? Todo mundo busca ganhar mais, principalmente na nossa profissão, principalmente não, em todas as profissões, todo profissional quer aumentar o faturamento para ganhar mais, ter um prolabore melhor, poder pagar melhor os seus colaboradores, né? Isso é muito importante, sobrar mais dinheiro no bolso. Então o principal motivo da gente estar lançando esse desafio é justamente aumentar o faturamento da nossa empresa, porque ao longo do tempo eu vejo, já tenho uma trajetória de 10 anos na topografia, eu vejo que o valor dos serviços, principalmente o relato de colegas, o valor do serviço de topografia vem diminuindo ao longo do tempo, né? Vem acontecendo uma desvalorização da nossa profissão de topografia. Qual o motivo? Vários, né? Alguns falam que é a facilidade por causa dos equipamentos, né? O aumento do número de profissionais, mas enfim, vários motivos aí, mas o que a gente tem que combater, né? O nosso serviço ele é muito importante, principalmente dependendo do tipo, o serviço que a gente está prestando numa obra, envolve milhões. Imagina tu errar uma locação do início de uma obra, uma fundação, olha o dinheiro, a importância que está envolvida ali, né? Então a gente tem que valorizar a nossa profissão, né? A gente tem que valorizar a topografia. E a gente estava vendo que ao longo dos anos, pelo valor que a gente estava entregando do nosso serviço, o valor do nosso serviço, a planta que a gente entrega,
a obra lá que a gente loca, o levantamento da área de terra que a gente faz, o preço que se paga para nós, ele é muito baixo em relação ao valor que a gente entrega, né? O valor que a gente está entregando é pouco em relação ao preço. Eu estou sentindo aqui na nossa empresa que esse valor, esse preço, principalmente um dos maiores objetivos, não, mas os culpados disso era justamente eu, né? Que não estava valorizando o meu serviço, né? O serviço da nossa empresa. Então, diante disso, a gente lançou esse desafio em aumentar o nosso faturamento em 50% até o final do ano. É um pouco desafiador, mas preparamos uma série de estratégias e técnicas para a gente chegar nesse faturamento lá no final do ano. Mais para frente eu vou entrar mais a fundo nesse nosso desafio e a meta que a gente quer alcançar lá na frente, certo? Mas e por que também divulgar isso para vocês, né? Divulgar aí nas redes sociais esse nosso desafio que é da nossa empresa. Eu pensei, bem, se a gente vai entrar nessa onda aí de aumentar, valorizar a topografia, por que não envolver os colegas aí, divulgar esses o nosso bastidor que a gente vai passar nessa trajetória, para de repente, daqui a um pouco alguém possa se espelhar, aplicar alguma técnica que a gente usou para tentar aumentar o faturamento, né? E ajudar também aí quem estiver passando de repente pela mesma situação de divulgação, de diminuição, desvalorização da topografia. Obrigado, meu amigo Sherder, certo? Então vamos lá. Qual é a principal estratégia que eu vou usar para chegar nesse aumento do faturamento lá no final do ano? É uma estratégia muito simples, né? Não tem muita... Para aumentar o faturamento tem que cobrar melhor, né? Não tem outra maneira. A gente tem que aumentar o valor do nosso preço para aumentar o faturamento. Consequentemente é isso. Mas, porém, como é que a gente vai aumentar o nosso valor em 50%, né? Imagina, a gente tem clientes já fixos há bastante tempo. Eu chegar para ele e vou dizer, não, o valor da diária que a gente cobra de R$1.000 vai passar para 1.500 ou para R$2.000. É um pouco difícil, né? Quem trabalha com isso, com venda de serviço, sabe que de um dia para o outro, assim, principalmente em 3 meses, a gente não vai conseguir aumentar isso. Então a gente tem que achar um outro caminho, que é o que a gente está estudando, para conseguir aumentar esse faturamento, certo? Então a estratégia basicamente é em cima disso, aumentar o nosso preço. Consequentemente também a gente sabe que a gente vai perder alguns serviços, né? Vai começar a perder, eu vou precificar um pouco acima do que eu já vinha precificando, e também em relação aos meus concorrentes também vai dar um valor acima do que eles estão cobrando. Então eu sei já de antemão que a gente vai perder vários orçamentos. Então o que a gente pensou? Em criar mais demandas, né? A nossa venda de serviços, principalmente na nossa empresa, já ao longo dos anos, ela é principalmente através do nosso network, né? Através do contato dos nossos clientes com outros clientes que indicam nós, e o serviço vem através de clientes já antigos, né? Então eu sei que com isso eu vou perder alguns clientes e alguns serviços. Então a gente vai ter que aumentar a nossa demanda. E como é que eu vou fazer isso? Certo? Mais para frente, hoje eu vou falar rapidamente, mas mais para frente a gente vai estar mostrando os bastidores dessa nossa implantação. A gente vai criar uma série de uma página de vendas com uma série de anúncios, onde a gente está chamando de iscas, né? Uma isca que é um vídeo, mas não um vídeo falando do nosso serviço ou tentando vender o serviço, não, mostrando o valor desse serviço. Um exemplo, assim, que a gente trabalha bastante obra, a importância da topografia lá na obra, e não uma topografia simples, mas sim um serviço especializado, profissional especializado, que nós somos principalmente nessa área, né? Então, não quer dizer que você não possa ser especializado, um pouco a nossa realidade é essa, mas você pode ser mais voltado para gel, para loteamento, né? Então a gente vai se voltar nisso, criar esses vídeos de isca,
mostrando para o nosso cliente, para quem a gente quer atingir, que a gente realmente sabe fazer aquele serviço da maneira correta, mostrando o valor do que a gente sabe, a forma que a gente faz, que aquela forma é correta e a vantagem que ele vai ter com isso, né? Que ele vai ter digamos assim, na obra, vai ter uma precisão na obra lá, a gente vai marcar, vai agilizar o serviço dele e que o valor que ele vai pagar para nós, o preço, é muito abaixo do valor que a gente está entregando, né? A gente marcando o gabarito lá da obra da maneira correta, vai facilitar o serviço, vai agilizar e vai gerar um valor bem além do que o preço que ele está pagando para nós. Então, em cima dessa estratégia, a gente vai criar vídeos e vai publicar nas redes, vai impulsionar, né? A gente já trabalha um pouco com isso, vai impulsionar isso nas redes, que vai levar essa pessoa para uma página de vendas automaticamente, e lá a gente vai ter, essa página vai ser montada mostrando toda essa nossa autoridade que a gente tem na prestação de serviço de topografia, para esse cliente já vir de uma certa forma quente, né? Ele já vai ter passado por esse nosso vídeo, pela página de vendas, já vai conhecer a nossa autoridade e, consequentemente, ele já vai, quando ele entrar em contato, ele já vai estar quente, já vai ter um valor agregado em cima para a gente ter mais eficiência na venda do serviço aí, né? E na geração de valor para ele. E a nossa, digamos assim, a nossa estratégia é que ele venha e feche conosco mesmo nós precificando num valor maior. Essa é a nossa estratégia aí de vendas, né? E também focar em serviços mais lucrativos, né? Um serviço que deixa mais dinheiro no nosso bolso, né? Tem aquele serviço que você vai fazer, você cobra um valor alto, porém o que sobra lá no fim da planilha lá de lucro no final é um valor pequeno, né? Então, mas às vezes você fazer um serviço pequeno, que vai custar menos tempo, demanda menor de tempo, vai te deixar um valor maior de lucro no bolso do que aquele valor grande, né? Que você perdeu muito tempo conversando com o vizinho, né? Correndo atrás da assinatura, registro de imóveis, prefeitura, certo? Então, em cima disso, a gente vai estudar os principais serviços que realmente deixam dinheiro mais no nosso bolso, né? Buscar esse serviço específico, né? Que deixa um valor, um preço maior no nosso bolso, certo? E uma sacada que a gente já teve, a gente trabalha bastante em obra e a gente cobrava em diária. A gente já está implementando isso durante o mês de setembro, já buscando esse aumento de faturamento, que foi em transformar a nossa cobrança de diária para empleitada, né? Por que a gente fez isso? Eu falei no começo que eu não ia ter como chegar lá no meu cliente e aumentar a diária de 1.000 para 1.500, né? Dificilmente eu ia conseguir negociar isso com ele. Então, a forma que eu achei foi em transformar essa diária em empleitada. Por quê? Porque você vendendo o serviço lá por diária, é muito fácil dele comparar essa diária porque você está vendendo, na verdade, o tempo, né? O nosso tempo, claro que um tempo qualificado, com equipamento, enfim, mas é muito fácil dele comparar falando em obra especificamente, com o engenheiro da obra. Diz, bah, mas aquele cara lá está ganhando mais do que o engenheiro da obra. É muito fácil dele fazer essa comparação. Então, diante disso, nós encontramos estudando aqui essa estratégia, em vez de cobrar em cima de diária, transformar em empleitada. Aquela obra que vai acontecer, né? Dividir as etapas dela e ver quando a gente vai ter que ir na obra e fazer um preço específico para aquele serviço, né? Então, a gente não está vendendo tempo, a gente está vendendo aquele serviço que a gente vai fazer. Então, é muito mais fácil eu cobrar além do que eu cobraria na diária por aquele serviço específico, né? Então, essa foi uma das formas que a gente encontrou já, uma sacada que já estamos conseguindo implementar um aumento aí do nosso faturamento, buscando a nossa meta final aí de 50%, certo? Então, basicamente a nossa estratégia vai ser aumentar o nosso preço, o preço que a gente está cobrando, né? E
Consequentemente, a gente já sabe que vai perder serviço, porém a gente vai compensar com o aumento da demanda, que a gente vai fazer uma procura ativa por clientes, né? Não só ficar, ao longo do tempo a gente se acomoda e fica só esperando o telefone tocar, esperando o serviço, né? Através do networking e indicação do boca a boca, que é muito importante. É o que vai lhe dar uma resiliência nessa área de trabalho, né? Porque essa demanda por procura, né? Que a gente está almejando aí na rede social, ela vai vir, mas não vai ser aquele cliente fiel que vai ficar. Pode vir sim um cliente que vai ficar mais tempo com você, né, de lhe gerar mais demanda, mas esse cliente específico ele vai com certeza vir por indicação, né, que é aquela construtora, né, que precisa de um profissional mais qualificado. Então ele não vai, dificilmente ele vai ir lá num anúncio e vai te procurar. Ele vai escutar um engenheiro, alguém que já teve contato contigo, que te indicou, esse sim vai vir, né? Mas porém essa procura ativa na internet vai gerar uma demanda maior para nós, que a gente almeja aí aumentar o nosso preço, né? E aumentar o nosso faturamento e focar em serviços mais lucrativos, né? Então essa é basicamente a nossa estratégia, é aumentar o preço, aumentando a nossa demanda, porque a gente vai perder muito orçamento, e focar em serviços lucrativos para valorizar o nosso tempo que a gente gasta, né? O tempo que a gente está gastando trabalhando é um ativo que não volta, né? Aquela hora que passou, que você gastou num serviço ruim, já foi, né? Então é focar o nosso tempo, valorizando o nosso tempo aí para aumentar o faturamento. Todo o nosso objetivo final aí, essas estratégias são buscando aí o nosso faturamento, nosso aumento no faturamento. Então, como é que a gente vai aumentar a nossa venda? Que nem eu já falei para vocês. É gerando mais demanda, né? O networking, visitas, cartão, divulgação, isso a gente já faz de uma certa forma, né? Mas sim, agora a gente vai implementar essa página de vendas para ver se gera uma demanda maior num curto espaço de tempo, né? Porque a gente tem 3 meses para cumprir esse desafio, né? A gente botou essa meta aí e o nosso foco agora, nesses próximos 3 meses, é chegar nesse aumento de 50%, certo? Mas também, na hora da venda do serviço, a gente não vai só, né, passar aquele orçamento. Porém, como a gente faz com o tempo trabalhando, a gente já tem clientes específicos que a gente trabalha. Então, é muito fácil a venda, né? A gente não tem um esforço grande de venda. O pessoal já procura nós automaticamente, a gente passa o valor e muitas vezes eles nem fazem orçamento com outros concorrentes, porque já é um cliente conhecido, o pessoal já conhece nós, o nosso trabalho, então ele não busca outros clientes, outros topógrafos para pedir outros orçamentos, né? Então, como vai vir clientes que não nos conhecem, a gente vai ter que fazer um esforço maior de venda. O que é um esforço maior de venda? A gente vai ter que dar um orçamento mais elaborado, né? Um detalhamento maior do serviço, para ele realmente ver que aquele valor que a gente aquele preço que a gente está cobrando é correspondente àquele valor que a gente vai entregar, né? Então a gente tem que detalhar o orçamento, fazer ele bem completo, botando uma plantinha de localização, fazendo uma visita técnica, entendendo o que o cliente realmente está precisando, mostrar que você sabe resolver aquela dor que ele tem, né? Você sabe medir, como fazer para medir aquela área de terra, regularizar aquela área para ele, né? Fazer a divisão, né? O Márcio que entrou aí trabalha com nós, fazer a divisão correta entre os herdeiros, né? Então, você mostrando isso, fazendo um esforço maior de venda, a gente almeja fechar um serviço que fique acima dos nossos concorrentes, né? Porque a gente vai ter que aumentar o nosso faturamento, né? A nossa meta, tudo isso que eu vou falar para vocês hoje aqui é buscando esse aumento do faturamento. Se você, de repente, quer se espelhar aí nessa nossa trajetória, aí tá aí nossas técnicas que a gente vai usar, a nossa estratégia, certo? Escutando o cliente, resolvendo a dor e também
depois do serviço feito, entregar além do prometido. O que que é isso? É você fazer o que você combinou, né? Certo? Entregar aquela planta bem feita, né? Com todo o detalhamento necessário, entregar além do que você prometeu, né? Fazer aquela marcação da divisa com um marco bem identificado. A gente usa o marco de ferro agora, ficou bem legal, a gente criou nos últimos dias aí, aquele marquinho que vai, é um além que o cliente nem estava esperando, né? Então isso vai consolidar para ele e vai te indicar para outros possíveis clientes também, né? Então, como a gente vai cobrar além do usual aí, que o pessoal geralmente cobra, eu estou criando um modo de precificação, né, um grande tabu aí do pessoal. Eu vejo bastante pessoal comentando no grupo que a gente tem do Topógrafo da Obra, dificuldades com precificação, certo? Agora eu vou falar um pouco de precificação, que é bastante dúvida aí do pessoal. Precificação não tem milagre, não tem bicho de 7 cabeças, é técnica pura, é matemática, não tem fugir disso. Eu vejo o pessoal falando bastante, mas o preço do hectare é tanto, o preço para medir um terreno é tanto metro quadrado. Eu não acho certo cobrar dessa forma, certo? A maneira correta, que eu já estudei bastante sobre isso, uma maneira de você comparar também, tem uma métrica, é a tabela da Amira, né? Para quem não conhece, lá tem um preço sugerido dos valores de serviço de topografia. É uma base aí que dá para se ter. Mas eu acredito que a melhor forma de você precificar um serviço é você fazendo um levantamento do seu custo fixo, do custo variável e do seu lucro que você quer ter, né? E o que é o custo fixo de uma empresa, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Custo fixo é o seu aluguel, o equipamento, o funcionário, o cafezinho, né? A limpeza, a despesa que você tem de limpeza do escritório, enfim, a tinta da impressora, o papel, a caneta que você usa, tudo é o custo fixo, é aquele custo que você vai ter, mesmo que você não está trabalhando, não está lá no campo, não tem nenhum serviço, no final do mês você vai ter que pagar isso, né? Então, isso é o custo fixo, o aluguel, equipamento, funcionário, o carro que você tem alugado de repente, né? Então, tudo isso é o custo fixo, mesmo que você não tenha nenhum trabalho, é aquele valor que você vai ter que sempre pagar no final do mês, né? Então, o ideal é você fazer um levantamento bem detalhado de todo esse custo que você tem na sua empresa. Acho que mais para frente esse tema ele cabe uma live inteira falando sobre isso, né? Tenho uma tabela nossa ali e eu acho que eu vou gravar uma live aí mais para frente falando só sobre isso, sobre precificação. E o custo variável é aquele custo variável que você vai ter fazendo aquele serviço determinado, né? Você pegou um serviço para medir uma área de terra ou medir um terreno, que é mais fácil. Pessoal aí que tem, de repente, alguma dúvida que eu possa ajudar ou quiser colocar alguma colaboração aí para a gente bater um papo, fique à vontade, pode ir colocando aí, é uma live é uma conversa na verdade, né? Eu apresentando nosso desafio para você aí, mas vamos trocando ideia, de repente vocês podem também dar uma ideia para nós melhor, né? Essa troca aí é muito importante. Então, o custo variável é aquele custo que você vai ter especificamente naquele serviço, né? Que é o marco que você vai colocar lá, né? A gasolina que você vai usar para se deslocar até lá naquele local, a alimentação, o imposto da nota, né? Tudo que for especificamente que você vai gastar para aquele serviço. Então esse é o preço, o custo variável do serviço, né? E por fim você vai colocar o lucro que você quer ter naquele serviço, né? Então você vai medir um terreno. Eu tenho meu custo fixo por dia X valor, né? Para medir aquele terreno, você vai pegar o seu custo fixo, dividir ao longo, digamos assim, 20 dias úteis que tem naquele mês. Para aquele serviço eu vou levar um dia.
Então, de custo fixo, eu sei que eu já tenho aquele valor, né? Então, aquele valor é morto. Já a medição do meu terreno, o meu dia do meu custo fixo é R$500, então já vai partir de R$500. Em cima daquilo ali, eu vou colocar o meu custo variável, o custo que eu vou levar de deslocamento até lá, a gasolina que eu vou gastar, o valor da alimentação que eu vou ter para fazer aquele serviço, né? Enfim, tudo que eu vou gastar para fazer especificamente aquele serviço, o imposto daquela nota. Então você vai somar o custo variável, o custo fixo que você vai ter, e em cima disso depois você vai colocar o seu lucro, né? O seu lucro que você almeja ter para aquele serviço, né? Não tem, eu acho errado você precificar em cima de metro quadrado, hectare, porque, digamos assim, por hectare numa área de terra, você vai ter uma área de 10 hectares que você tem 4 vértices para coletar lá, fazendo um georreferenciamento, né? Você vai gastar meio dia, às vezes nem isso, para fazer esse levantamento. Agora você pode pegar uma área de 10 hectares que tenha 50 vértices, vá contra um curso d'água, né? Você vai ter que coletar vários pontos, gastar bastante tempo, colocar vários marcos, né? Então esse preço por hectare, por metro quadrado é muito variável, né? Então não se dá para você ter uma base em cima de metro quadrado e hectare, mas sim em cima do seu custo fixo e o seu custo variável. Essa é a maneira mais correta de você precificar e não ter prejuízo, né? É muito fácil você, 10 hectares lá é tanto por hectare, deu 5 mil, beleza, mas daqui a um pouco você vai gastar R$1.000 só em marco, né? E daí, coisa que você não previu, né? Então, é muito importante você saber realmente esse seu custo fixo e o custo variável que você vai ter e o lucro que você almeja. E agora uma outra forma que eu estou bolando aí, que a gente aplica, né? Não de forma tabelada assim, mas a gente usa, eu acredito que todos usam, que nunca vi ninguém falando sobre isso, que a gente tá chamando assim de precificação intangível. O que significa isso, né? Intangível é tudo que você não toca, digamos assim. Eu chamei assim porque é tudo aquilo que você não consegue matematicamente prever, né? O custo fixo, o custo variável, o lucro é técnico, é matemática, não tem como fugir disso. Porém, tem outras nuances aí numa elaboração, no orçamento, numa precificação que você não tem como calcular matematicamente. E o que são elas? Vou falar aí para vocês hoje. Isso aqui eu acho que é a chave para você ter um bom resultado na topografia. Sobrar realmente aquele dinheiro no seu bolso no final do mês e um bom resultado. Que é o quê? Você, além do custo fixo, do custo variável e do lucro, você colocar uma porcentagem em cima quando você tem um serviço que tem urgência, né? Quem nunca cobrou mais de um cliente que tinha pressa em fazer aquele serviço? Então, é uma variável que você tem que ter também, né? A urgência, certo? Mas quanto eu cobro em cima disso? Aí é variável, é intangível, você não tem como calcular matematicamente, né? Urgência, uma autoridade, né? Que nem um exemplo, a gente tem uma autoridade grande em locação de obra, a gente já tem várias obras locadas, obras grandes aqui na região, então o pessoal já conhece nós, sabe que a gente realmente sabe fazer isso, sabe fazer bem feito, né? A gente conhece bem essa realidade. Então, em cima disso, a gente até cobra um pouco além dos nossos concorrentes aqui da região, porque o pessoal sabe que a gente tem uma autoridade em cima disso. Então, apesar semana passada eu coloquei nos stories uma obra que eu peguei cobrando bem acima da empresa que estava prestando serviço. Por quê? Porque eles não estavam prestando serviço da maneira correta para o cliente, e eu fui lá e mostrei para o cliente que eu sabia fazer, que a gente já tinha um lastro grande aí de obras feitas naquela região, de empresas que a gente trabalhava, e eu fechei num valor bem maior que eles estavam cobrando, né? Então a gente tem uma autoridade em cima disso,
certo? Então é uma nuance que você tem que levar em cima na precificação, que é onde você vai ter o maior lucro, né? Eu acho que uma grande chave para se ter lucro é em cima dessas variáveis aí, né? Urgência, autoridade, também uma outra variável que dá para se colocar em cima é a escassez, né? O que pode ser escassez? Escassez é quando você tem uma grande demanda num serviço e poucos profissionais, né? Você tem um exemplo bem simples aqui nosso, você tem muitas obras numa região e poucos profissionais que fazem esse tipo de serviço. Então tem uma escassez. Então, em cima disso, eu tenho 10 obras para fazer, não dou conta das 10, só dou conta das 5. Eu posso fazer a tua, mas é tanto, né? Cobra um valor a mais. Paciência. Errado? Não, é o seu trabalho, é o seu valor, né? Não tem um preço fixo para o teu serviço. Quem dá o valor para o seu serviço é você, né? Não é a pessoa, o terceiro lá que vai dizer quanto você vai ganhar. É você está prestando o seu serviço, né? A gente é um profissional, para quem é profissional autônomo, né? É isso que eu estou falando. Quem é CLT, não, está vendendo o seu tempo, né? Vende o seu tempo. Por isso que a gente está migrando da diária para empreitada, né? Então a gente vai vender o nosso valor, não o nosso tempo. É uma estratégia que a gente está usando para aumentar o nosso faturamento também. Então, urgência, autoridade e escassez é o que a gente está bolando aí em implementar nos nossos orçamentos, nas nossas precificações, para ter também esse aumento aí no nosso faturamento, certo? Então, para quem não estava acompanhando desde o começo, a nossa estratégia basicamente para aumentar o nosso faturamento, para cumprir o nosso desafio de aumentar em 50% o nosso faturamento em 3 meses é cobrar um valor maior, né? Consequentemente, a gente vai perder serviço, porém, a gente vai precificar, a gente vai gerar uma demanda maior de serviços, né? E focar em serviços que realmente deixam mais dinheiro no nosso bolso, né? Focar naquele serviço que dá um lucro maior, né? Então, basicamente, é isso que as estratégias, as técnicas que a gente vai usar aí para aumentar o nosso faturamento. Se alguém tem alguma dúvida aí desse nosso desafio, quer entrar junto conosco, aí a gente vai estar colocando diariamente aí os bastidores dessa nossa trajetória. Sei que vamos ter pedras no caminho aí e a gente almeja lá no final do ano chegar nesse faturamento aí de 50%. Só passando para vocês a nossa meta, para alguns pode ser pouco, para alguns pode ser muito, mas o nosso faturamento hoje gira em torno de 50k, né? Na nossa empresa aí com 2 equipes e o Márcio também que ajuda nós num contrato que a gente tem com a prefeitura e alguns serviços específicos, mas gira em torno aí de 50k. E a nossa meta é chegar em 75 até o final do mês, aumentando aí 50% em cima do que a gente já ganha. Não é um pouco desafiador, é um pouco além do normal, né? Aumentar tanto em tão pouco tempo. Porém, a gente colocou essa meta aí e quer cumprir. Não sei o que vocês acham aí, tem alguma colocação, alguma dúvida, aí, alguma sugestão para nós aí da realidade de vocês para nós chegar nesse nosso desafio aí, cumprindo o nosso desafio. Alguém tem alguma colocação para nós? O que vocês acham? É um momento grande em pouco tempo ou é plausível aí, né? O que vocês acham desse nosso desafio, dessa nossa realidade de mercado aí? O que vocês acham na realidade de mercado de vocês aí? Isso seria possível? Aumentasse essa demanda e esse faturamento em 3 meses? Eu tô ciente que vai ser difícil, mas eu acredito que a gente vai conseguir. Porém, a gente vai ter que implementar aí uma série de coisas para conseguir realmente chegar lá nesse nosso faturamento.
Não peguei desde o início, vamos ver o que o nosso amigo colocou aí, mas qual vai ser o foco para esse aumento? É basicamente cobrar mais, né? Para aumentar o faturamento a gente vai ter que cobrar mais pelo serviço que a gente vai prestar, porém a gente sabe que vai perder bastante serviço, né? Perder de repente alguns clientes e alguns serviços. Para compensar isso a gente vai ter um esforço maior de venda, né? A gente vai montar uma página de vendas e criar vídeos que a gente está chamando de isca, para pescar clientes, né? Para você fazer uma forma de venda é você ir visitar vários clientes, né? Só que, porém, demanda bastante tempo, que é o que a gente não tem. A gente tem só 3 meses, então a gente está almejando dessa forma captar mais clientes, né? De forma rápida, com vídeos de venda impulsionando na internet, aí nas redes sociais, Google Ads, Instagram, Facebook, para atrair mais serviço, para a gente conseguir cobrar além, né? Fazer um esforço maior de venda também, né? Entregando um orçamento bem detalhado, fazendo uma visita técnica, né? Escutar o cliente, resolver a dor do cliente, certo? Para a gente tentar fechar num valor aí acima do que a gente cobra hoje e com certeza acima do que o mercado cobrar dele, e também entregar além do prometido, né? Entregar um a mais para o cliente que vai gerar com que ele indique nós para outros profissionais, para outros clientes, né? Gerando aí uma resiliência de serviços maiores, né? Para o futuro aí, né? Não adianta a gente focar só agora nesses 3 meses, porque a gente tem ideia de trabalhar aí mais alguns anos para frente, né? Então, basicamente é essa a nossa estratégia. Reajuste em valores diários. Sim, eu falei aí, eu acho que você não acompanhou. A gente mudou, né? A gente já, na principal empresa que a gente trabalhava, a gente mudou, a gente aboliu essa diária. Por que que a gente fez isso? Porque na diária a gente está vendendo o nosso tempo. Quem vende o tempo é quem é CLT, né? Então, a gente está transformando isso em empreitada. A gente vai fazer aquele serviço específico. Então, eu vou dar um valor para fazer aquele serviço, certo? Quando você está vendendo a diária, você está vendendo o tempo. É muito fácil do cara comparar, digamos assim, o exemplo que eu dei, a hora vai custar 100, 150, a hora da equipe de topografia. Isso é além do que o engenheiro da obra ganha, né? Então, mas eu estou pagando melhor para o topógrafo do que o engenheiro responsável pela obra ganha, né? Então é muito fácil de se comparar isso, né? Então com isso a gente está mudando para empleitada. Porque pensa comigo aí, vocês que trabalham em obra, quem é que sabe fazer aquela marcação de topografia lá de um gabarito, de um eixo, de uma sapata, né? O topógrafo, né? Locar a obra no lugar certo, o topógrafo. E quantos topógrafos tem aí? Vou pegar a nossa realidade aqui na nossa cidade, digamos assim. Aqui na nossa cidade tem 35 a 40 mil habitantes. Tem 4 empresas, deve ter uns 6 topógrafos assim que sabem fazer esse tipo de serviço, né? Pensa assim, então em 35 mil habitantes, 6 pessoas na nossa cidade sabem fazer esse serviço. Então não é escasso esse profissional que vai entregar isso lá na obra. Então, em cima disso, a gente também tem que se valorizar, né? A gente tem que nós se valorizar para nós também cobrar mais, né? Então, o nosso tempo não, é aquele serviço, né? E aquele serviço só 6 pessoas dentro do município sabem fazer. Então, isso não vale? Claro que vale. Olha o preço disso, olha o valor disso, né? O que mais o nosso colega colocou aí? No meu ponto de vista, o maior empecilho para conseguir clientes novos é o fato de existirem muitas empresas com estruturas menores que acabam conseguindo jogar o preço lá embaixo. Com certeza é um desafio. Não vou dizer que não é, porque é um desafio bem grande. Porém, você tem que fazer o além do que aquela empresa está fazendo, né? Você tem que entregar mais que ele, mostrar para o cliente que ele fechando com você, mesmo por aquele preço maior,
ele vai ter vantagem do que ele está pagando aquele preço menor, que de repente não vai prestar um serviço maior, um serviço bom, né? Geralmente quando você tem uma empresa maior, é porque você já tem um lastro grande, né? Uma experiência grande dentro dessa área, então você tem uma autoridade maior. Então, para você vender num preço maior, uma estratégia aí que de repente pode funcionar é você mostrar isso para ele, né? Olha, eu já, num exemplo simples aqui nosso, quando eu vou visitar uma obra para passar um orçamento, para fazer uma locação, eu já chego dizendo os clientes que a gente trabalha, as obras que a gente já fez naquela região, né? Então o cara já chega, não, o cara realmente sabe fazer, né? Agora chega um cara que está começando lá, ele pergunta, mas qual obra tu marcou? Ah, eu não marquei nenhuma obra, eu marquei só uma casa lá. Ele já vai olhar com outros olhos, porque o valor do nosso serviço é muito grande, né? Pensa do errar uma locação. O cara que realmente entende o que é o serviço de topografia, ele não vai entregar aquela locação daquela obra para qualquer um, né? Só se é um cara sem experiência também, né? Porém, mas aquele cara que sabe o que realmente é topografia, o que é o valor da topografia, ele realmente vai fechar com aquele cara que ele tiver mais, sentir mais confiança, mesmo que seja um valor maior, né? Então, em cima disso, a gente tem que bater para conseguir fechar num valor maior, né? Esse é um desafio aí. Então, o maior trabalho é provar para o engenheiro que teu serviço é diferenciado. É isso aí. Não tem outra estratégia melhor, no meu ponto de vista, né? Claro. E também é você entregar além do prometido, né? Um exemplo simples que eu posso dar aí que a gente tem no nosso dia a dia, na locação do gabarito. Eu falo bastante em obra porque a gente trabalha bastante em obra, né? Em locação de obra. O projeto vem com eixos principais, né, para fazer a locação. O que a gente faz? A gente não marca só aqueles eixos principais que o pessoal vai ter que usar ele para puxar uma medida para o lado para achar a posição certa do pilar. Quem trabalha em obra vai entender um pouco melhor o que eu estou falando. A gente marca todos os eixos de todos os pilares. Isso dá uma agilidade para a obra e também diminui bastante a possibilidade do pessoal errar lá na hora da locação, né? Imagina errar uma sapata, ali tem um custo envolvido que gira em torno, dependendo do tamanho, mais de 5 mil reais, 10 mil reais às vezes, né? Dependendo do tamanho da sapata ali, da estrutura, né? Então você entregar esse a mais, né? Mostrar para ele que você faz um serviço diferenciado, mesmo ele pagando a mais, um preço maior, porém que você vai entregar vai ser muito além daquele preço que ele está pagando, né? Então esse aí de repente é uma estratégia para você vender um serviço mais caro, né? Ter um resultado melhor para sobrar mais dinheiro no final do mês, né? Sobrar mais dinheiro no bolso aí. Certo, meus amigos? Então esse é o nosso desafio aí 53. Convido vocês a realmente acompanhar nós, de repente se espelhar aí, ou alguma sacada que a gente vai ter. Uma das principais que a gente já teve foi aí transformar, que já está trazendo um resultado para nós, é transformar a diária em empleitada, né? Não vender o tempo, porém o serviço, né? Que já está dando resultado melhor para nós no nosso faturamento, certo? E a nossa meta é chegar nos 75k aí de faturamento por mês. Para alguns pode ser pouco, para alguns é muito, porém é a nossa realidade aí que eu estou passando para vocês, certo? Sim, vou deixar essa live gravada aí para vocês assistirem. Porém, isso que eu estou falando para vocês aí eu vou ficar repetindo essa estratégia aí, e os bastidores aí que a gente vai estar aplicando no nosso dia a dia, né? Não é nada fake, é a nossa realidade mesmo, né? Essa aí nós podemos perder cliente, daqui a pouco lá no final do ano eu vou fazer uma live com vocês aí dizendo que, olha, não deu certo, baixou o nosso faturamento. Então, nós somos as cobaias aí nesse nosso movimento aí de valorização da topografia, né? Vamos ver o que nosso amigo está colocando, essa
da diária é muito interessante. Aqui estamos fazendo o caminho inverso. Vender o tempo é complicado mesmo. Cara, eu vou dizer que eu sou bem triste comigo mesmo, porque eu fui muito tonto durante muitos anos aí. Meu irmão, que é meu sócio, trabalha comigo, falava: olha, nós estamos cobrando pouco, o nosso valor está baixo. E eu disse: não, nós temos clientes bons aí, vamos tocando, porém o resultado no final do mês não era bom, né? Não era, digamos assim, tão baixo, mas poderia ser muito maior, né? Então, o principal culpado disso fui eu, e realmente botei a mão na consciência e vi que nós podíamos melhorar. Nós estávamos deixando muito dinheiro na mesa, deixando de ganhar muito dinheiro, e resolvi lançar esse desafio e compartilhar com vocês. Porém, tem que ter muita experiência para acertar na precificação. Cara, o custo fixo e o custo variável é muito fácil de você calcular, botar na ponta do lápis, né? É botar tudo na ponta do lápis. Até o açúcar do cafezinho do escritório você colocar aí no custo fixo, né? Porque você vai ter realmente certeza. Não tem... a gente trabalha com matemática, com cálculo. Para nós, para quem trabalha com isso, digamos assim, mais fácil, né? Não tem, criar uma planilha do Excel ali, colocar todos os custos, e quando se vai... O que é o mais difícil, eu acredito, é quando você vai o custo variável para fazer um serviço, né? Para medir aquela área. Uma coisa para diminuir essa possibilidade aí do risco, dos custos variáveis, é fazer a visita lá na área, né? Ir lá visitar, dar uma caminhada na área, ver como é que é a situação. Às vezes o pessoal ligando: não, eu sei onde é que é todos os cantos da divisa. Aí quando você chega lá, sabe nada, você tem que medir a terra do vizinho para encontrar um alinhamento, para achar um vértice lá que nunca foi materializado, e isso aí é o que come o nosso tempo, né? Que é onde é que vai ter o prejuízo. O custo variável é você ir lá visitar e apurar bem os detalhes para não errar, né? E também uma forma de aumentar o lucro aí, que a gente está aplicando aí, e que acredito que mais gente faz, porém ninguém fala sobre isso, é colocar aí, quando o cara quer... eu preciso medir aquela área, mas tem que ser para daqui a 3 dias. Beleza? Vamos medir. Vou cancelar um serviço que eu tenho que não tem tanta urgência e vou fazer o teu. Porém, eu vou cobrar 20% a mais do que um serviço que eu farei, um serviço que eu faria no tempo, né, normal da minha empresa. Tá errado? Não, você parou um serviço, né? Você colocou ele na frente, né? Então, nada mais justo que ele pagar melhor, né? E com isso você vai ter um lucro maior, né? Olha aí, uma forma, precificação intangível que eu estou falando aí. Vou criar uma tabela, vou fazer uma live específica sobre isso, mostrando um passo a passo aí de como chegar num cálculo aí. Porém, intangível é porque urgência, autoridade, escassez não tem como a gente botar na ponta do lápis. É intangível, vai ser da percepção de vocês, né? Dependendo da urgência, pode ser mais caro, mais barato, né? Então, é intangível, né? Mas o custo fixo, o variável, o lucro é uma coisa mais tangível, né? Você consegue botar na ponta do lápis e na ponta da caneta, certo? Vamos ver o que estão colocando. A maioria das construtoras já não pede mais o valor da diária, já quer o contrato para alocação do total da obra. Vou contar o que aconteceu para nós aí nessas últimas semanas, né? A gente tinha uma empresa, uma construtora grande que a gente trabalha já há bastante tempo. E eu resolvi mudar a diária, consegui convencer ali a direção, né? Que para nós a diária não estava mais tendo um bom resultado. Mostrei para ele que de repente com isso ele também poderia diminuir o valor, porque o que estava acontecendo, né? Um caso bem específico nosso aí. O pessoal ficou muito dependente da topografia na obra e chamava nós para qualquer detalhezinho lá, para qualquer marcação, eles chamavam nós na obra para fazer a locação. Marcar 2 sapatas, um alinhamento de uma viga, coisa que podia desdobrar a medida para uma outra estrutura que já estava na obra, né?
Então, com isso, se gastava muito a diária, ocupava muito o nosso tempo e a gente tinha um valor de diária relativamente baixo para a nossa realidade, que a gente quer aumentar o nosso faturamento, né? A gente cobrava R$1.000 pela diária. Para alguns pode ser poucos, para alguns de vocês pode ser muito, mas é a nossa realidade, não tem por que eu mentir para vocês. A gente cobrava R$1.000. E eu mostrei para ele que nós mudando para empreitada ia forçar o pessoal da obra a se organizar mais, né? A definir etapas específicas onde a gente ia entrar na obra para fazer a marcação, né? E com isso, de repente, ia até diminuir o valor, né, que eles estavam gastando com obra. E para nós ia diminuir o nosso tempo envolvido, porém ia aumentar o nosso faturamento. Então, com isso, fiz uma reunião com eles, com o engenheiro da obra, com o mestre, definiram etapas da obra, do que a gente ia ter que fazer, e com isso eu consegui precificar em cima disso, né? Tal dia você vai ter que ir lá e marcar o gabarito daquela metade do prédio. Beleza, em cima disso a gente consegue ver o tempo que a gente vai gastar para marcar aquele gabarito, né? Quem já trabalha, se você já trabalha um tempo com isso, eu sei que o nosso amigo aí trabalha com isso, sabe o tempo que vai levar para marcar aquele gabarito que tem X pilares, sapatas, né? Então, em cima disso, a gente precificou etapa por etapa que a gente ia ter que ter da obra, o que a gente ia fazer, e era aquele serviço em específico, né? Em cima disso, eu precifiquei esses pequenos valores e cheguei no valor global para ir até uma determinada etapa da obra ou até o final da obra, né? Claro que no meio disso vai ter contratempos, vai ter outros serviços, né? Mas assim já a gente conseguiu chegar no valor final, né? Em cima disso, certo? O valor é isso aí essa é um caso real aí que aconteceu com nós nessa nossa trajetória, no nosso desafio. Certo, meus amigos? Ninguém tem mais nenhuma colocação aí, já uns 50 minutos de live, né? Nosso desafio aí, então, aumentar em 50% do nosso faturamento em 3 meses, que vai ser em aumentar de 50k para 75, né? Quem quiser entrar conosco aí, convido vocês a participar aí dessa nossa trajetória aí, assistir os nossos bastidores desse nosso desafio. É um desafio bem grande para nós, né? E de repente vocês podem aplicar aí alguma sacada que a gente vai tendo e eu vou compartilhando com vocês. Vamos ver o que estão colocando aí. Poxa, parabéns por compartilhar sua experiência nessa parte de gestão, além da questão técnica. Isso aí, o curso do LPCL está ativo lá, o de locação de gabarito, tá disponível lá no nosso www.topografodaobra.com.br. Tem o link lá para você adquirir na Hotmart, se você tiver interesse. Certo, meu amigo? Não sei como está aí na região, aqui as consultoras já pedem discriminados o serviço. São poucas que contratam na diária ainda. É isso aí, de repente, é que eu estou falando a nossa realidade aqui, né? Daqui a pouco, para vocês aí, pode ser um pouco diferente, né? Mas é o que a gente é o nosso dia a dia mesmo aí que eu vou mostrar para vocês. Aqui na região, principalmente nessa consultora maior que a gente trabalha, ainda era na forma de diária. Os contratos novos que eu estou buscando aí, que está aparecendo, eu já nem boto a possibilidade de diária, é a empleitada em si, é o valor para fazer aquele serviço determinado, né? Então, para quem de repente estava cobrando diária aí, olha aí uma maneira aí daqui a um pouco de aumentar o faturamento. Certo, meus amigos? Então, por hoje era isso. A semana que vem vamos ter live de novo aí falando do nosso dia a dia aí que a gente passou, do que a gente evoluiu, o que a gente retrocedeu, né? Esperamos evoluir e com certeza acredito que vai inspirar aí vocês daqui um pouco em alguma questão aí do dia a dia de vocês também, certo? Por aqui em obras é quase só diária ainda, apenas regularização e parcelamento é valor fechado. É isso aí, amigo, de repente num contrato aí futuro tenta colocar pela empreitada, vai ver que daqui um pouco vai conseguir
diminuir o seu tempo envolvido e aumentar o seu faturamento, né? Aumentar o valor ganho, né? Que no final do mês vai sobrar mais no bolso, né? Que é o que a gente quer. Certo? Então, obrigado aí para quem compareceu, para quem assistiu. Foi muito bom para colocar aí para vocês uma coisa interessante que eu acho que é eu compartilhando com vocês, fica mais nítido isso para mim. Eu aprendo ensinando, eu aprendo mais compartilhando com vocês. Olha aí, muito interessante. Oca de Gaia, fala Marcião. Muito interessante o negócio perceber a necessidade do cliente e tentar vender o serviço, oferecer o diferencial. É isso aí. Essa é a chave aí para a gente conseguir um valor maior no serviço, né? Previsão de futuros ganhos também, muito importante. Isso aí. Uma coisa que eu fiz que eu acho que eu não falei para vocês, a gente tem a meta dos 75k lá no final do mês. Uma coisa que eu fiz foi dividir esse valor em dias e a gente sabe a meta que a gente tem que alcançar naquele dia, né? Que a gente pensa, 50 no final do mês, é muito grande, né? Então se a gente dividir ele, fazer 1.000, 2.000 por dia, é muito mais simples, né? Para nós pensando do que os 50 lá no final do mês, né? A gente dividir o negócio fica mais fácil de encarar. Certo, meus amigos? Então, por hoje é só. Muito obrigado para quem participou aí, para quem colaborou, né, nesse nosso bate-papo. Valeu, tamo junto. Junto aí para nós valorizar a topografia. Valeu!